Ovo, leite, carne, até mesmo mel. Esses alimentos, tão comuns na mesa de muitos brasileiros, dão lugar a outros de origem vegetal, assim como os produtos de higiene pessoal e cosméticos. Nada de origem ou testado em animais entra na casa, no guarda-roupa, nas gavetas ou no prato dos veganos, como é o caso da estudante de economia Thaís Fernandes. Vegana há 6 anos, ela conta que o veganismo chegou junto do namorado em 2014. Foi tentando conhecer um pouco mais do mundo dele que ela adotou esse estilo de vida. Foi uma época, assim, como eu ainda não trabalhava, só estudava, eu aproveitei para ler muito, pesquisar muito sobre o veganismo. Eu comecei a assistir bastante documentário e isso me chocou, né? Porque eu me deparei com coisas que, assim, a gente não para pensar, né? E aí eu comecei nesse processo de entender, de ler muita coisa, de assistir bastante vídeos no YouTube, começar algumas receitas. E eu lembro que teve uma vez que a minha mãe fez carne, eu comi, mas para mim a sensação que eu tive foi: meu Deus, isso não tem mais o mesmo sabor. E aí veio a ideia: vou virar um mês vegetariana, vou fazer o teste, né? Se eu gostar, se eu me adaptar, eu viro vegana. Os dados sobre veganismo são poucos. A contagem tem como base o número de vegetarianos. De acordo com uma pesquisa do Ibope Inteligência de 2018, no Brasil há cerca de 30 milhões de vegetarianos. Estima-se que os números de vegano cheguem a 7 milhões nessa mesma época. Existem 5 tipos de vegetarianismo. O ovolacto vegetarianismo, que libera os derivados de animais e exclui apenas a carne. O lacto-vegetarianismo, que exclui a carne e os ovos. O ovo-vegetarianismo, que exclui os laticínios e a carne. O vegetarianismo semi-estrito, que libera apenas o mel. E o estrito, que exclui tudo de origem animal. Pode-se dizer que o veganismo é um vegetarianismo estrito para além da alimentação. É uma filosofia de vida que exclui também qualquer produto de origem ou testado em animais. Além desses, tem ganhado destaque o flexi-vegetarianismo, onde a pessoa reduz a quantidade de carne para poucos dias da semana. A nutricionista Raquel Maculan, que é vegetariana há 7 anos e, como ela mesma diz, flerta com o veganismo, comenta sobre alguns dos nutrientes considerados polêmicos nessa dieta: os aminoácidos e o ferro. Então, assim, sobre as proteínas, muita gente diz que o reino vegetal não tem todos os aminoácidos, né? Isso não é verdade. O próprio gado, ele se alimenta de alimentos de origem vegetal. Então, é de lá que ele consegue as proteínas dele. Ele só acumula, e aí quem é ovolacto não, quem é onívoro vai lá e come carne, e aí tem esses aminoácidos. Então, a gente também consegue fazer isso. A gente consegue aproveitar esses aminoácidos do reino vegetal. Então, é importante sempre ter uma alimentação variada. E aí, sobre o ferro, a galera geralmente fala que o ferro de origem vegetal, ele é mais fraco, que a gente não consegue absorver direito, que a gente tem o ferro M e o ferro não M. O ferro M, ele está presente na carne e ele é mais fácil de absorver. E o ferro não M, ele é o ferro que tem só no vegetal, né? O vegetal, ele não tem o ferro M. Então, assim, a gente precisa de um empurrãozinho para a gente conseguir absorver. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca lá, pinga o limão na salada, ou então consome um suco de fruta cítrico. A gente pode usar vitamina C para conseguir absorver melhor esse ferro não M. Então, para tudo tem um jeito, né? Tirar todos os alimentos de origem animal é um desafio que requer informação, sobretudo relacionada aos nutrientes existentes em cada comida. A transição pode ser dificultada pela falta de opções veganas em bares e restaurantes, e até pelo apoio familiar. A estudante de Artes Visuais e Física, Bruna Fernandes, começou a transição para o veganismo em 2012. O processo durou 5 meses até que ela decidiu adotar o vegetarianismo. Para mim, foi uma coisa muito difícil, assim, no sentido de eu ia num restaurante, não existia uma opção vegana, sabe? Não existia coisa vegana no mercado. Então, era tudo eu precisava fazer em casa, sabe? Eu precisava cozinhar o que eu ia comer em casa. Mas por isso até que para mim tudo bem. Só que eu lembro assim, os meus amigos, eles me chamavam para sair, vamos em tal barzinho, vamos jantar em algum lugar. Aí eu acabava deixando de sair,
Ou quando eu vinha para casa dos meus pais, aí eu lembro que a minha avó fazia uma torta e a ovo. A minha mãe fazia um bolo e a leite e a ovo. E eu acabava assim, elas acabavam ficando chateadas, sabe? Nesse sentido, porque eu não ia comer. E aí foi indo que eu fiquei 5 meses, assim, né? E aí eu voltei a consumir produtos de origem animal, mas não carne. Qualquer pessoa pode ser vegana, mas nem todo vegano vai ser mais saudável do que aqueles que comem carnes e derivados. Como destaca a nutricionista, tudo é uma questão de equilíbrio e consciência alimentar. A nutrição, tudo depende. Então, vai depender de como essa pessoa se alimenta. Eu já atendi vegetarianos, veganos, que só consumiam carboidrato, né? Então, só consumia macarrão, ou só arroz e batata, a gente vê de tudo, né? E isso não quer dizer que a pessoa tem uma alimentação ruim porque ela se tornou vegetariana. Ela provavelmente já vinha de uma alimentação mais, vamos colocar assim, errada, né? Que não tem uma variedade de vegetais e legumes, e ela só continuou. Então, ela só tirou a carne e continua tendo uma alimentação que não é tão legal assim, né? Então, tudo vai depender de como a pessoa se alimenta, se a pessoa conhece todos os grupos alimentares. É importante que os veganos façam uma suplementação da vitamina B12, presente apenas em alimentos de origem animal. Ela é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso. Sua carência pode causar fadiga, formigamento nos membros, anemia, problemas com memória, atenção e sono. E para aqueles que estão tentando fazer a transição para uma dieta vegetariana ou vegana, o ingrediente básico é o mesmo: não ter medo de experimentar coisas novas e descobrir novos sabores. Então, assim, acho que as pessoas têm que estar abertas a provar, a cozinhar, a tentar fazer outras receitas, a dar uma segunda chance. E acho que isso que funciona, né? E também não se prender muito a industrializados, né? Que também tem muita gente que gosta muito de carne. É muito difícil você achar um vegetariano que se tornou vegetariano porque não gosta do gosto da carne. Daí a pessoa vai lá e compra um hambúrguer industrializado que tem gosto, sabor carne. E aí ela come aquilo e acha que não tem gosto, porque não vai ter, né? Não vai ser igual, vai ser um gosto completamente diferente. Então, acho que isso talvez possa dar uma desanimada. Então, assim, focar na comida de verdade e tentar dar uma chance para o sabor real dos alimentos vegetais.